Olá! Sabe, quando a gente fala de saúde, muitas vezes o foco vai direto para o corpo, né? Uma dor aqui, outra ali, mas e o emocional? Como fica? Hoje, a gente vai dar uma olhada mais a fundo em algumas fontes sobre os florais de Bach. O que são, qual é a ideia por trás deles e como eles entram até no SUS, aqui no Brasil. Tem uma frase do criador, Edward Bach, que resume bem: trate o paciente, não a doença. Interessante isso. É bem por aí. O Edward Bach, ele era um médico inglês, sabe? Bacteriologista, imunologista, lá no começo do século XX. Mas ele se sentia um pouco frustrado. Achava que a medicina da época focava demais na doença, nos sintomas, e esquecia um pouco da pessoa, do que ela estava sentindo de verdade. Essa inquietação levou ele a buscar algo mais holístico, digamos. Aí, entre 1928 e 1936, ele desenvolveu essas 38 essências, todas de flores silvestres, bem simples. Flores silvestres, 38. E a ideia era tratar o emocional. Mas como assim? Como funciona na prática? É tipo alguma mágica? Não, não, longe disso. A proposta do Bart é que se cada essência dessas 38, ela se conecta com um estado mental ou emocional específico. Ele até organizou em grupos, sabe? 7 grupos grandes. Medo, incerteza, essas coisas. E a ideia não é tirar a emoção ruim, tipo apagar. É mais estimular o lado bom, a virtude oposta, para a pessoa achar um equilíbrio. Ah, entendi. Por exemplo, você falou do mímulos, seria para medos que a gente conhece, sabe? Medo de dentista, de escuro. Já o Lart é para quem não confia muito em si, para dar aquela força na autoconfiança. E tem o Star of Bethlehem, muito ligado a ajudar a processar choques, traumas, sabe? Notícias difíceis. Faz sentido. Não é eliminar, mas equilibrar, né? Encontrar coragem, fortalecer a confiança. E qual a ligação disso com a saúde física para ele? Ah, esse é o ponto central da filosofia dele. Para Bate, a doença física muitas vezes seria assim um resultado final de um desequilíbrio lá dentro emocional, mental. Um conflito não resolvido, entende? Entre o que a gente sente e como a gente age. Então a ideia dos florais seria ajudar a restaurar essa harmonia emocional. E com isso, o próprio corpo teria mais força para se curar. Por isso que na terapia floral a conversa é tão importante. O foco é entender como a pessoa está se sentindo naquele momento, sabe? Mais do que ele está sintoma físico. Uhum. Essa conexão mente-corpo é bem forte na ideia dele. E como se usa isso? É complicado pegar essas essências. Não, a simplicidade é uma marca registrada. Normalmente, depois da conversa, o terapeuta recomenda algumas essências. Uma combinação. Geralmente poucas, até umas 7 no máximo. Elas vêm diluídas geralmente em água com um pouquinho de conhaque para conservar, mas tem opção sem álcool também. E o uso mais comum é pingar umas gotinhas, tipo 4 gotas 4 vezes por dia, direto na boca ou num copo d'água. Para dar um exemplo de combinação, pense em alguém super esgotado pelo trabalho, aquele burnout mesmo. Talvez uma fórmula com Olive para exaustão total, Elm para quando a pessoa se sente sobrecarregada de responsabilidade e Hornbeam para aquela sensação de cansaço só de pensar em começar. Nossa, super atual essa combinação para o burnout. E essa abordagem toda, que surgiu lá na Inglaterra nos anos 30, ela é reconhecida aqui no Brasil de alguma forma oficial? Sim, e isso é bem interessante. Desde 2006, a terapia floral, incluindo os florais de Bach, faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIQI do SUS. Peraí, no SUS? Mesmo? Sim, no SUS? Isso quer dizer que é uma prática reconhecida que pode ser oferecida dentro do sistema público? Que demais! Mas como isso acontece na vida real? Tem relato de como funciona nos postos de saúde, por exemplo? Tem sim, já existem várias experiências documentadas em unidades básicas de saúde, em lugares como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio, vários estados. As fontes falam de diferentes jeitos, às vezes em grupo, às vezes individual, integrado com outros cuidados também. E os relatos mencionam melhora na ansiedade, um bem-estar maior que as pessoas percebem. E, em alguns casos, observaram até uma diminuição na procura por psicotrópicos,
Claro, sempre com acompanhamento médico junto, né? Um ponto que sempre aparece é como melhora a relação entre o profissional e o paciente. Cria um espaço de escuta diferente. Poxa, muito interessante essa aplicação no SUS. Mas imagino que não seja fácil levar isso para todo lugar, né? Deve ter desafio. Com certeza, um desafio grande é precisar de mais profissionais capacitados que saibam usar os florais de forma ética e correta. Outro ponto é que ainda existe alguma resistência, né? Muitas vezes por desconhecimento mesmo, as pessoas não sabem direito o que é. E tem as questões normais de gestão, né? Ter as essências disponíveis, garantir tempo para o profissional fazer essa escuta mais atenta. Mas, assim, olhando o panorama geral, essas iniciativas mostram um movimento importante no SUS para uma visão de saúde mais ampla, que olha também para o emocional. Entendi. Então, o que a gente vê nessas fontes é que os florais de Bach surgem como uma ferramenta complementar, simples na origem, né, flores, mas com um objetivo bem profundo, o equilíbrio emocional para um bem-estar maior. E com esse reconhecimento aqui no Brasil pelo SUS, que não é pouca coisa. Se a gente juntar tudo isso, qual seria a mensagem principal? Olha, eu acho que a grande mensagem é essa conexão cada vez mais clara entre mente, emoção e corpo. Os florais são uma das formas de olhar para isso, focando no equilíbrio emocional. E aí fica uma reflexão, né? Pensando nessa conexão e nessas experiências que já existem até no SUS, que outras práticas que focam no bem-estar emocional poderiam complementar o cuidado em saúde que a gente tem hoje? E talvez mais no fundo, o que a gente precisa como sociedade, como sistema de saúde, para oferecer um cuidado que seja realmente integral, que olhe para a pessoa como um todo. Fica aí para a gente pensar.